Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho. Estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 52 a 59, que nos diz assim: A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos ao longo dessa semana, queridos irmãos e queridas irmãs, a liturgia apresentando o Evangelho de São João, no capítulo 6. E nós vemos aqui, nesta passagem da liturgia desta sexta-feira, Jesus mais uma vez discutindo, em discussão com grande parte dos judeus e até mesmo da liderança ali judaica, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, porque após aquele milagre que Jesus realizou ao multiplicar ali os pães e os peixes para aquela multidão toda, começa o capítulo 6 de São João dizendo que no dia seguinte aquela multidão foi novamente atrás de Jesus, e Jesus até mesmo disse para eles, vocês estão vindo atrás de mim não porque viram um sinal, mas porque ficaram saciados do pão e dos peixes que comeram. E então ali Jesus, ao realizar aquele sinal, Jesus se aproveita para se apresentar como o alimento da humanidade. Ele se apresenta como pão que vem do céu. E é interessante, queridos irmãos e queridas irmãs, a gente perceber que nesta passagem, nesta liturgia de sexta-feira, começa dizendo que os judeus ali começam a discutir com Jesus, entre eles, dizendo assim: como é que esse homem pode dar a sua carne para nós comer? Porque Jesus, ele ao falar dele como Salvador, ele ali já se apresentando como aquele que vem dar a vida ao mundo, ele então se apresenta como este alimento que o Pai envia, o pão que vem do céu. Ele vai fazer esta analogia ao citar, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Deus ali cooperou com a sua bondade e misericórdia na providência ao longo do tempo em que o povo passou no deserto, alimentar aquele povo com o maná. E Jesus então vai dizer: os vossos pais que comeram aquele pão que também veio do céu, mas era um pão humano, vamos dizer assim, os vossos pais morreram, mas aquele que comer da minha carne e beber do seu sangue, não. É um pão diferente, um alimento diferente. Este pão vai ressuscitar a ele no último dia, vai dar a ele a salvação e a vida eterna. E então aqui os judeus ali começam a se incomodar com essa palavra. É interessante a gente perceber que, assim como naquela noite em que Jesus se encontra com Nicodemos, Nicodemos não entende o que Jesus quer dizer. Ao falar ali de necessário era nascer de novo.
Podemos nos lembrar dessa passagem, não é verdade? Quando Nicodemos, talvez na sua insensatez e, num certo sentido, até ignorância humana, embora ele um homem que conhecia as Escrituras, pergunta para Jesus, mas como é que um homem pode voltar ao seio de sua mãe e nascer de novo? Veja, ele não compreendia o mistério da fé, o sentido salvífico do que Jesus ali estava falando e o que ele de fato iria realizar. Assim também é que os judeus, quando discutindo entre eles, vão dizer assim, né? Podemos pensar naqueles homens, talvez, entre eles, dizendo assim, nossa, mas esse homem está ficando, vamos dizer assim, maluco, né? Porque como é que nós vamos comer a carne deste homem? No sentido, né, físico, de fato, literal. Veja que, num certo sentido, é a mesma realidade, a mesma experiência de Nicodemos naquela noite. Aquela multidão também dos fariseus, dos judeus que estavam ali, não entendiam o que Jesus estava dizendo. Nós vemos aqui, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus dizendo para aqueles judeus, olha, né? Quem comer a carne do Filho do Homem, beber o seu sangue, vai ressuscitar no último dia, vai ter a vida eterna. Jesus ali, ele se apresenta como para os judeus, que muitas vezes precisava fazer ali o sacrifício. O autor da carta aos Hebreus, ele vai escrever sobre isso, né? Daquele sacrifício que não seria mais necessário, como o povo judeu fazia, né? Agora Jesus era o único e verdadeiro sacrifício, né? Ou seja, ele de fato iria dar o seu corpo e o seu sangue na cruz, como de fato iria realizar, e então ali, diante desse mistério, se concretizaria o que Jesus estava dizendo. Aquele que crê no Filho do Homem e numa comunhão com o Senhor, comer da sua carne e beber do seu sangue, esse vai ter a vida eterna. Assim como o autor da carta aos Hebreus, Jesus aqui ele vai dizer, né? Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ou seja, não é mais necessário o sacrifício, a carne de bois, de cabritos, de cordeiros. Não é mais necessário o sangue desses animais, porque o próprio Filho de Deus nos dará o seu corpo e o seu sangue. Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer assim, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Veja exatamente o que Jesus está dizendo para esses judeus, para o povo judeu aqui nessa passagem. Assim como eu vivo pelo Pai, Jesus vai dizer aqui no Evangelho de hoje para nós, né? Aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, permanece em mim ou nele, ou seja, viverá por mim. É exatamente o que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas. Por isso hoje, querido irmão, querida irmã, que diante desse Evangelho nós possamos fazer como aquela multidão que tinha fome, né? A mesma fome que existe no nosso coração e na nossa alma. Não apenas fome num pão material, mas num pão de vida eterna, num pão celestial. Que hoje possamos nós, também como aquela multidão, ainda que muitas vezes sem compreender a grandiosidade deste mistério de fé, que é o santíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira particular para nós católicos, no sacramento da Eucaristia. Que hoje possa ser essa a nossa oração e o nosso clamor diante da nossa fome de vida eterna. Dizer para Jesus hoje, Jesus, dai-nos sempre deste pão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.